Fala pessoal, sejam bem-vindos à segunda semana da logística da Movilog Brasil. Eu sou o Rafael Pigozzi e hoje eu vou estar apresentando essa live aqui junto com o meu parceiro, que logo vocês vão ter aí a apresentação dele, e um cara mega especial. Eu queria agradecer vocês aí de estarem participando da segunda semana. A gente fez com muito carinho para levar bastante conteúdo, bastante informação para vocês. Antes de eu apresentar os convidados, eu vou deixar um videozinho de um dos nossos patrocinadores que está apoiando a gente nesse evento aí. Já que eu volto. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sou Adriano Guardiano, especialista de produtos da Fretify. Eu estou aqui hoje para te apresentar um pouquinho da nossa empresa. Nós somos uma startup totalmente especializada em gestão de fretes e gestão de cargas. Você teve alguma dificuldade nos últimos meses sobre gestão de fretes, gestão de cargas, acompanhamento de entrega? Eu adoraria fazer um diagnóstico da sua operação. Preencha o formulário e entre em contato diretamente conosco que eu vou falar contigo. Legal. Agora eu quero trazer o meu parceiro de bancada hoje e o nosso convidado. Então, para quem já está vendo aí, meu parceiro de bancada hoje é o Diego. Diego, boa noite, cara. Vamos que vamos, mais uma mega live aí da segunda semana da... Vamos que vamos, Rafael, boa noite. Vamos que vamos, Rafael, boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo a gente aqui pela segunda semana da logística. Quero agradecer a todos que puderam tirar um tempinho do seu dia especial para poder aprender um pouquinho hoje sobre esse tema que eu considero muito importante dentro aí da logística, né? E aquelas pessoas que estão chegando aqui agora no evento e ainda não se inscreveram, clica aqui ou mira a câmera do seu celular no QR Code e faça a inscrição. Mesmo que você esteja assistindo o evento sem ter feito a inscrição, corre lá, faz a inscrição. Por quê? No final do evento, você vai receber o certificado de participação. Compartilha também com seus amigos de trabalho, aquelas pessoas que são apaixonadas por logística e querem aprender um pouquinho de gestão de estoque, compartilha com eles, porque hoje vai ser uma aula aqui e uma troca de bate-papo com o nosso convidado, que é para lá de especial. Não é não, Rafael? É isso aí. E o tema é bastante, vamos dizer, polêmico, né? Que o nosso querido convidado aí, depois eu vou deixar ele se apresentar, vai desmistificar um pouco esse negócio de gestão de estoque, porque o pessoal acaba ficando um pouco com medo. E eu queria, primeiramente, agradecer ao professor Luiz Paulo de aceitar o convite, que a gente sabe que ele vai dar uma verdadeira aula aqui, trazer bastante informação, mas a gente queria agradecer. Professor, obrigado, viu? A gente até falou, né, que, não sei se chama de professor, Luiz, mas aqui, essa aula aqui, hoje o senhor é o professor, então hoje a gente vai tratar o senhor como professor. Obrigado, viu, de participar, de aceitar o convite, e vamos bater um papo legal sobre estoques, né? Obrigado, Rafael, Diego, boa noite a todos os nossos ouvintes aí. Vamos bater esse papo, estou muito agradecido pelo convite, aí minha primeira Movilog, tomara que a gente tenha um longo período aí para a gente se falar e fazer várias gravações dessa, né? Várias lives. É uma honra estar aqui com vocês, com todo mundo. E vamos para esse bate-papo. Vamos falar sobre gestão de estoque e desmistificar esse cara aí. Que o pessoal fica um pouco com medo, né, professor? Assim, não sabe o que fazer, se compra muito, se não compra. A gente vai falar um pouco sobre esse monstro aí das empresas, né, que o pessoal vai, depois dessa aula aqui, o pessoal vai falar assim, poxa, não é esse bicho de 7 cabeças que a gente pensava, né? E para começar, professor, eu queria, assim, para a gente iniciar, já que o senhor falasse um pouco, assim, para começar mesmo, assim, o que é estoque, qual a finalidade do estoque? Porque muita gente não sabe, assim, para que eu vou ter estoque? Para a gente entrar no assunto já, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Então, Rafael, o estoque, ele é basicamente aqueles materiais que uma organização, né, seja ela uma indústria, seja ela de venda, né, um comércio varejista, ela precisa ter para conseguir manter a sua produção. Então, vamos pensar numa indústria, né? Uma indústria que precisa produzir um determinado material tem seus insumos lá por trás. E ela precisa ter esses materiais, esses insumos, dentro de uma estrutura, né, dentro de um armazém, para conseguir colocar esse seu produto final em produção, né? Vamos pensar, então, num comércio varejista. Pensar numa loja.
Quando você abre um e-commerce, por exemplo, que está muito forte hoje no nosso mercado, até por conta da pandemia, essa empresa coloca um produto para vender lá dentro da sua website e ela precisa ter esse material no seu estoque, né, para conseguir atender o seu cliente naquele determinado tempo. Claro que a gente sabe que tem algumas exceções, né? Hoje está até ficando comum você fazer uma compra de material com prazo de entrega extremamente longo, né? E aí, inclusive, quando você está comprando lá, tem naquelas entrelinhas ou naquelas letras minúsculas, olha, o produto vai ser importado de determinado país, então o período de entrega é um pouco maior. Nesse caso, beleza, a gente está falando que não necessariamente aqui o cara do Brasil está fazendo esse estoque, mas via de regra, as indústrias, principalmente, precisam ter esses insumos, né? Basicamente, na indústria seriam insumos, e na parte varejista aqui do comércio, esses produtos já acabados para conseguir atender o seu cliente. É um regulador, vamos dizer, né? É o regulador da empresa para saber como que ela vai estar gerindo ali as suas vendas, a sua produção e assim por diante. Em resumo, acho que seria basicamente isso, né? Tá. E o senhor falou um negócio bem legal, assim, que já dá um link para nossa segunda pergunta, que é tudo que o senhor falou aí faz bastante sentido o pessoal entender o que é estoque. Eu acho que se a gente afunilar mais ainda, a gente pode entender quais são os tipos de estoque. O professor falou que às vezes a gente tem um fornecedor que está na esquina da nossa organização. Então a gente vai tratar ele de um jeito. Só que às vezes a gente tem uma matéria-prima que chega da China. Então é um outro tipo de estoque, né, professor? Então a gente também entender esses tipos de estoque faz a diferença na hora da gente fazer gestão, né? Exatamente, né? Normalmente a gente vai ter aquele estoque regulador. Eu acho que, pelo menos nas áreas que eu atuo, dentro da instituição que eu trabalho, eu atuo em frente de 3 áreas, né? É um CD de distribuição de material didático para o ensino à distância, um CD de almoxarifado central, onde a gente atua com todos os materiais ali de escritório, consumo de papel sulfite, caneta, literalmente materiais de escritório, alguma coisa na área alimentícia também, tudo mais, e um almox voltado para a área de construção civil, né? Então, em cada um desses almoxarifados, a gente vai ter uma peculiaridade diferente. Então, a gente precisa avaliar pontualmente cada um. Mas, por exemplo, dentro do almox do CD Distribuição de Material Didático, eu tenho um estoque sazonal, né? Por quê? Porque em determinado período do ano, né, eu preciso fazer uma compra de material didático específico para aqueles alunos daqueles cursos que estão fazendo as suas atividades naquele período, né, naquele módulo. Então é muito regionalizado e centralizado esse tipo de produto, no meu caso livros, né, que eu preciso comprar e ter esse estoque para poder atender esses alunos a nível Brasil. Estoque sazonal. Daqui 3 meses, por exemplo, todos aqueles títulos, ou grande parte daqueles títulos, né, que são os meus SKUs da vida, eles vão sair da prateleira, da área de picking, e vão entrar novos livros, novos títulos, novos produtos, né? Então, esse poderia dar um exemplo como um estoque sazonal, né? Vamos levar isso também para a área automobilística. Então, vamos pensar ali que temos uma linha de produção de veículos e está sendo produzido naquele momento um veículo Gol, né? Um veículo popular Gol. Está sendo utilizado as peças de insumo para a construção daquele veículo. Em determinado momento, essa mesma linha de produção deixa de produzir o veículo Gol e passa a produzir uma Tiguan, né? Os insumos para a produção desse outro veículo mudam, mais uma vez, o estoque sazonal, né? O suprimento para a produção daquele veículo mudou e os estoques para isso também mudaram, né? E dentro dos estoques temos outros também, né? Estoque de segurança, ou estoque mínimo, né? Isso é praticamente uma regra para todo mundo. Você precisa avaliar, e aí talvez a gente já consiga já deixar o link feito para uma próxima pergunta, né? Curva de ABC, né? Isso aí vai ser fundamental para a gente conseguir trabalhar esse estoque regulador ou esse estoque mínimo, chame da forma que o pessoal preferir, para que a gente não deixe faltar produto,
né? Imagine você numa linha de produção, numa indústria, e ter que parar a produção porque faltou um insumo. Isso gera um prejuízo absurdo para essa indústria, né? Os vários outros tipos de estoque, né? Estoque inativo, por exemplo, aquele estoque que está obsoleto, né? Por conta da pandemia, eu vivo isso, por exemplo, em um dos meus amox, onde que a gente teve que parar, né, de forma bem agressiva a atividade de um determinado departamento, e eu tô com estoque parado, tem material que está parado no estoque há 1 ano e meio, né, desde quando começou a pandemia. Isso gera um custo também para uma organização, né? É um custo de fluxo de caixa, que o dinheiro está investido num produto que está sem movimentação, é um custo com seguro, muitas vezes, é um custo de mobilizado, porque está ocupando um espaço dentro daquele estoque, dentro daquele armazém, enfim, uma série de custos que são atrelados àquele material, que é um estoque inativo, né? E uma outra série de estoques aí que a gente podia estar falando. Acho que, em suma, aí, para apontar 3 deles aí, eu acho que seriam os mais impactantes que eu tenho na minha realidade, por exemplo. Não, e a questão da sazonalidade e do estoque, né, obsoleto. É uma preocupação nas duas partes. Eu também trabalho com itens, né, que eles saem em determinado período. E devido à pandemia, isso gerou um reboliço, porque nós tínhamos alguns indicadores que mostravam que aquele material saía em determinada época. E devido à pandemia, tudo mudou. Material que era prioridade para sair, já começou a não sair, e outros que não eram prioridade, a gente tem que correr para conseguir matéria-prima e conseguir o material para colocar à disposição do cliente final. Então, ou seja, como trabalhar esses dois estoques, né? Porque ao mesmo tempo que você tenha a sazonalidade, você tem que ali talvez se reinventar ou atender a esses imprevistos que acontecem. Porque, por exemplo, eu trabalho mais ou menos na área de gestão hospitalar. Então, a gente tinha uma linha, né? Uma linha ali que sabia que em determinado momento você ia usar aquele material. Só que, devido à pandemia, ou seja, aquele material acabou se tornando um estoque obsoleto. E como é que você dá saída nesse material? Tem itens que, às vezes, você consegue negociar com o cliente, você faz uma promoção, faz uma campanha e você dá saída nesse material, mas tem itens que não, né? Então, é bem importante, realmente, essa informação que o senhor está colocando. Mas, para algumas pessoas que estão aqui agora acompanhando e que têm um estoque, nesse momento, obsoleto, ou que talvez está sendo pego de surpresa pela sazonalidade, como que ela poderia, talvez, se virar aí ou se reinventar para não, talvez, causar tanto prejuízo no estoque dela? Diego, é exatamente isso que você falou, né? A gestão de estoque é uma linha tênue. E se a gente pender um pouco para um lado, a gente deixa faltar, e ninguém quer que o produto acabe, ninguém quer que falte material. E se a gente pender para o outro lado, a gente gera esse acúmulo de estoque podendo, né? A gente sabe que a pandemia foi algo fora da curva, mas a gente está com ela aqui instaurada e a gente precisa resolver, né? Mas a gente também tem esse problema de gerar esse estoque inativo, né? Bom, acho que 2 pontos. Primeiro, gestão, né? Eu tenho dentro do CD de distribuição de material didático esse desafio modular, né? Então, a cada 3 meses, durante 4 vezes por ano, eu preciso fazer um processo de compra para distribuição dos materiais didáticos para os nossos alunos. E imagine, esse processo todo acontece aí dentro de 90, 100 dias no máximo. Desde o processo de estimativa, de preditiva de quantidades, para o processo de compra, produção, recebimento no CD, conferência, separação e despacho, né, desses materiais para as unidades. E veja bem, se a gente erra, né, se a gente erra para mais, eu gero um estoque forçado, né, e eu não tenho interesse de ter estoque. Quando a gente realiza um processo de compra desse, o estoque é 0. Então, se eu tenho lá uma base me informando que eu tenho que comprar 1000 livros, eu vou comprar 1000 livros, tá? Hoje a gente, depois de muito tempo, estou abrindo um parênteses aqui, a gente conseguiu chegar num nível de qualidade com fornecedores excelentes. E, eventualmente, que a gente tem ali um ou outro livro que apresenta algum defeito, a gente consegue fazer essa substituição de forma bem rápida.
Estou falando aí num montante em torno de 600 mil unidades de produtos em cada compra, 2,5 milhões quase aí por ano. Então a gente tem que ser extremamente assertivo. Então é gestão. A gente tem os históricos para a gente poder olhar, né? Paulo, mas você está falando que a gente vai ser 100% assertivo? Não, mas a gente tem ali alguns critérios, alguns parâmetros, na verdade, onde a gente consegue se basear. Poxa vida, eu preciso ter 98% de assertividade num processo de preditiva desse para eu ter resultado, para eu ter viabilidade econômica e tudo mais, né? Claro que você não vai conseguir fazer isso do dia para a noite, começando a operação hoje. Mas, por exemplo, nessa operação em si, são quase 10 anos que eu estou à frente, né, nessa mesma instituição. Então, ao longo desses quase 10 anos, agora em janeiro vamos completar 10 anos, a gente criou todo um processo, todo um histórico, um modelo de preditiva, onde a gente consegue chegar ali nos 97, 98, quando a gente erra bastante, chega nos 95%, porque a gente depende também do comercial, né? Mas primeiro de tudo, primeiro ponto, gestão. Olha para trás, vê o que você tem de dados, vê o que você tem de números, olha para frente, porque você precisa prever, né? Por isso que a gente fala de preditiva, aonde você quer estar, o que você quer estar fazendo, quem você quer estar atendendo daqui 3 meses, que é o meu caso, ou daqui 6 meses, daqui 1 ano, ele vai depender da estratégia dessa organização. Acho que esse é o primeiro ponto, gente. E como um segundo ponto, eu sei que daí é difícil a gente controlar tudo isso, e quando entra uma pandemia, por exemplo, são situações que fogem do nosso controle, né? Eu dei o exemplo há pouco, que é um dos nossos almoços, eu estou com uma grande quantidade de produtos inativos, né? Por conta da construção civil, tive que parar, né? Decreto aqui em Maringá, vocês devem saber como que está. Baixo decreto tem que parar tudo, né? E eu tinha uma previsão de construção, né, de obras, e eu tive que parar. Gerou o quê? Material inativo no meu estoque, né? Nesse caso, a gente teve uma sorte que são materiais que não têm prazo de validade, né? Então eu estou lá com uma válvula Hydra que, se eu não usei o ano passado e eu não usei esse ano, eu vou usar ano que vem, né? Sem problema, não vou perder esse material. Agora, tem situações que você tem um produto que ele é perecível, ou tem algum prazo de validade, exemplo, tintas, né, que acaba tendo isso aí também. Enfim, nesse caso, a gente encontrou, por um acaso, inclusive, algumas empresas, algumas startups aí, né, da vida, que elas estão dando uma alternativa para essas organizações que estão com estoques obsoletos. Confesso que eu não tenho o nome dessa empresa aí, dessa última empresa que eu fiz contato, mas o meu contato vai estar aí, o pessoal pode depois estar solicitando, eu faço essa ponte. E o que é bacana dessa empresa? Ela criou, na verdade, essa última que eu fiz contato, ela criou uma plataforma na web, onde as organizações entram lá, se credenciam, e ela coloca os produtos que ela tem disponível, de estoque obsoleto. Poxa vida, então eu tenho aqui, 10 válvulas Hydra da marca não sei das quantas, o valor de nota é R$100 a unidade, mas eu estou vendendo aqui por R$60, né? Poxa vida, o produto é novo ou é usado, né? É um produto novo. E aí entram outras empresas nesta mesma plataforma, né? E aí começam a procurar. Opa, eu estou procurando uma válvula Hydra aqui. Pô, achei, eu tenho aqui 10 unidades de válvula Hydra da marca que eu quero, e o preço de mercado é R$100. Aqui os caras estão vendendo por 60. Bacana, né? Vale a pena para a empresa que está procurando, porque o custo está abaixo do mercado, e vale a pena para a empresa que está vendendo, porque esse material está obsoleto, né? Então tem algumas saídas para esse ponto, né? Eu achei bem, apesar da gente não ter usado, como no nosso caso ali, são materiais que não têm prazo de validade, por exemplo, essa é uma ferramenta que a gente acabou não utilizando, mas eu achei bem bacana, inclusive compartilhei com outros colegas aí, porque ele é relevante. Talvez você não consiga cobrir todo o custo de quando você comprou o produto lá no fornecedor, mas você não fica com um produto obsoleto, porque lembrando que a gente já comentou anteriormente que o produto parado obsoleto gera um custo, né? Então acho que também essa é uma boa alternativa. Não sei se vocês já conheciam essa modalidade ou não. Não, eu não conhecia, não. Eu achei bem interessante. Interessante mesmo.
O senhor tocou num ponto aí legal, né, professor? Que assim, às vezes a gente está em sala, aí eu sempre falo em sala, eu falo assim, o que vocês acham melhor, ter estoque ou não ter estoque? Isso aí eu falo nas lives, falo todas as aulas que eu faço. Aí a gente sempre vai gerar aquela discussão. Ah, melhor não ter, porque é dinheiro parado. Aí vem os outros que têm a outra opinião. Não, é melhor ter sim, porque senão vai parar a produção. Aí eu falo assim, então os dois errados, então. Porque o melhor é você saber gerenciar o seu estoque. Né? Eu acho que essa é a ponte, porque tem material que você... o senhor falou um ponto aí que eu acho que é chave ainda para a gente trabalhar no estoque, são os fornecedores. Que eles, talvez, se a gente tiver uma parceria bacana, eles vão moldar o modo da gente fazer gestão. Né? Porque se a gente fala assim, vou trabalhar com estoque zero. Ah, mas eu não consigo, meu fornecedor não dá conta. Se você tiver um fornecedor, então, que está do lado da sua empresa, talvez você consiga, né? Porque você só dá um telefonema e fala, joga por cima do muro aí que eu estou precisando do material. Aí, tipo, você consegue trabalhar com ele, trabalhar com estoque zero. Só que aí você pega um fornecedor que está 2.000 quilômetros de distância. Como que você vai trabalhar com estoque zero com isso aí, se é uma coisa que você precisa? Então, são dois pontos, a gente enxergar essa gestão e passa pelos fornecedores também, que acho que é um pilar da gestão de estoque, né? Rafael, exatamente, cara, eu concordo plenamente com o que você falou, né? E aí, quando a gente fala de fornecedores, eu confesso para você que eu escuto muito, mas eu talvez não veja tanto quanto precisaria ser. Mas eu tenho para mim que fornecedor é aquela parceria, né? E a parceria tem que ser bom para os dois lados, né? É o ganha-ganha, não é o ganho e você tá aí. É o ganha-ganha, cara, tem que ser bom para os dois lados. A gente, já até comentei isso, são 10 anos à frente dessa operação, e logo lá no início tínhamos problema. Não imagine que tudo era um mar de rosas, não. Foi muito trabalho, né? Muita viagem para ir no fornecedor gráfico, para homologar o cara, para ver qual era o potencial de produção. Porque na hora de vender, todo mundo resolve o problema, todo mundo produz, e isso eu acho que é genérico, né? Todo mundo produz, todo mundo entrega no prazo, todo mundo faz chover. Mas na hora do vamos ver mesmo, na hora que você precisa, e até mesmo no processo simples ali do fechamento de uma determinada compra, não é nada especial. Cara, eu preciso de mais 2 dias para entregar, o meu fornecedor atrasou e eu vou ter que te atrasar, ou numa situação específica, poxa, cara, errei e eu preciso de um insumo aqui para amanhã, você consegue resolver para mim? Cara, não consigo. Então, fornecedor, no meu ponto de vista, claro que a gente não vai conseguir fazer isso para todos, mas à medida do possível, eu acho que é interessante, a gente tem que ter aquele parceiro, aquele ganha-ganha, né? E aí você vai conseguir ter isso, você vai ter um produto de qualidade, porque você vai querer criar periodicidade com ele, ele vai saber a forma que você gosta de trabalhar. Eu tenho fornecedores, por exemplo, que eles vieram na minha operação, conheceram a minha operação, para eles replicarem o que eles podiam na operação deles para poder entregar da mesma forma. Paulo, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que é o seguinte, eu defini um layout de paletização dentro da minha operação. Tamanho de caixa, espessura da caixa, se é onda dupla, se é onda simples, amarração dessas caixas no pallet, enfim, uma série de fatores. E eu tenho fornecedor que veio até Maringá para ver como que nós estávamos fazendo essa organização para ele fazer igual, para quando chegar o material dele no meu CD, o meu conferente ter mais facilidade de fazer uma conferência, porque a amarração do pallet dele estava igual ao meu, que eu faço aqui na minha expedição. O tamanho da caixa que ele me manda, os livros, é o mesmo que eu recebo aqui. E, consequentemente, eu consigo reaproveitar essas caixas, na medida do possível, para fazer os envios posteriores. Então, olha o nível de parceria que você consegue chegar. Detalhe, eu não pedi isso para o cliente, para o fornecedor. Ele se propôs de vir até o meu CD para conseguir identificar quais melhorias ele conseguiria fazer. Tá? Outro ponto, poxa vida, quem não sofreu com falta de papelão nessa pandemia?
né? Se alguém não sofreu, por favor, levanta a mão e me fala o milagre que está fazendo. O insumo papelão hoje virou ouro. Está mais caro que Bitcoin, eu acho. E eu preciso ter um estoque, porque eu não consigo operar sem caixa de papelão. Esse cara, por exemplo, eu estou trabalhando com estoque, olhando para 2 processos. Então, se eu gasto 10 mil caixas para fazer um processo completo, eu estou trabalhando com 20 mil caixas no meu estoque. E a hora que eu entro no meu estoque de segurança, que a gente falou ali agora há pouco, o meu estoque de segurança subiu das 1.000 caixas para as 10 mil. Então, a hora que eu cheguei lá nas 10 mil caixas no estoque, e foi identificado que meu estoque de caixa está em 10 mil unidades, eu já tenho que entrar com um novo processo de compra para esse fornecedor produzir e conseguir me entregar para não ter risco algum de faltar caixa de papelão no meu estoque. Porque esse é um insumo e eu não consigo operar sem esse insumo. Bacana. Professor, depois eu quero falar com o senhor sobre um ponto aí também que a gente conversa muito na gestão do estoque, que são os inventários. Mas antes, eu queria deixar um agradecimento especial aqui ao pessoal da Getran, tá? Então, o pessoal da Getran, para quem procura uma pós-graduação, para quem procura se especializar na área de logística, na área de gestão estratégica, procura o pessoal da Getran. A gente vai deixar aqui embaixo o link deles, é só acessar lá. E tem um bônus aí, uma condição especial para o pessoal que está assistindo e participando da Movilog, tá? Então acesse o link aí, o pessoal que quer se especializar, que quer fazer uma pós-graduação, que o pessoal da Movilog vai ter um desconto mega especial. Mas aí você tem que acessar lá, conversa com o pessoal que eles vão te dar um desconto super bacana, tá? Então, um agradecimento ao pessoal da Getran. Aproveitando também, queria mandar um abraço para o pessoal da AWL, nosso parceiro Anderson. A AWL que anda o Brasil todo aí na área de transporte, está movimentando carga para tudo quanto é lado. Então, você precisa... Pintou a dúvida, você não sabe para quem correr para fazer o seu transporte? Só falar com o Anderson, da AWL Transporte. Eu garanto que ele vai trocar uma ideia super bacana e vai entregar o melhor serviço na área de transporte para você, beleza? Então, obrigado aí o pessoal da Getran e o pessoal da AWL. Professor, agora eu quero falar com o senhor sobre inventário. Ixi, fala de inventário, tem gente que já treme na cadeira assistindo, já que o cara fala, meu Deus, não fala isso aí não, que já me dá um piripaque do Chaves aqui, que eu já paraliso tudo aqui. E o senhor falou que o senhor consegue lá na operação 98% de acuracidade. E não é fácil não, hein, professor? Conseguir 98% O pessoal fala assim, mas é o que a gente procura. Procurar não quer dizer que você vai achar também. Que a gente roda o Brasil aí, você vê que tem gente que está muito abaixo disso aí. Eu queria que o senhor falasse um pouco assim, de como a gente consegue atingir 98% de acuracidade no estoque. Rafael, só um detalhe, no que eu falei lá dos 98, 95 era na preditiva de compra, tá? Quanto ao inventário, realmente, cara, esse cara aí, a hora que você fala, é até engraçado, né? Como eu me lembro quando você vai fazer sua primeira monografia, né? Da sua graduação, fica todo mundo tremendo de medo, mas na hora que você vai para a segunda, terceira e quarta, vira uma rotina isso aí, né? Não é esse bicho-papão aí que todo mundo pensa, não. Mas para você conseguir um índice assim, acima de 95, né? Esse ano eu confesso que eu não fui atrás ainda, mas até no passado eu vi que a acuracidade média aqui das organizações brasileiras, claro que tem a sua classificação ali, com o tipo de operação de cada um, mas assim, pelo menos 95%, alguns segmentos ali 97%, 98%, 99%, mas em média ali 95%, 96%. Na nossa operação aqui, então como eu já disse anteriormente, nós temos 3 operações de Almox, né? Dentro dos CDs de Almox Central, a parte de escritório, alimentícia e tudo mais, e o Almox de construção civil, a gente consegue ter uma acuracidade ali acima, inclusive, de 99%. O Almox Central, a gente faz ele mensal, tá? Um inventário ali rotativo mensal. Tem mês que a gente consegue bater 99,9% de acuracidade. Isso aí é extremamente
um resultado excelente, né, para uma organização. E detalhe, a gente está falando de um almoxarifado que tem por volta de 30 mil SKUs no total, tá? Mais ativos e dentro do estoque ali, por volta de 8 mil SKUs. Então não é pouca coisa. Tá? Um estoque ali, quando a gente olha o valor absoluto, é acima de R$1 milhão. E a gente consegue bater, às vezes tem meses que a gente consegue bater 99,9% de acuracidade, divergências mínimas, né? Por quê? Gestão, gente. Tem que ter um dono. A partir do momento que você pega uma determinada atividade e dá um dono para ela, com uma responsabilidade, né, com comprometimento, as coisas começam a andar. Né? No almoxarifado civil, também, o nível de acuracidade é extremamente alto. Né? A gente chega ali 97%, 98%, às vezes até os 99%. Paulo, você já bateu 100%? Não, nunca bateu no 100%. Ainda não. Isso que eu estou falando são inventários rotativos. Né? O que é esse inventário rotativo, gente? É o inventário que a gente faz mês a mês. Né? Então, nesses 2 almox que eu comentei até agora, o gestor, né, eu tenho um coordenador no almox central e uma supervisora no almox da construção civil. Eles fazem um levantamento, né, eles olham todos os SKUs do departamento, eles dividem isso em 12 meses, e eles fazem o inventário rotativo daquele grupo ou daquela determinada relação de produtos daquele mês, sendo que, ao término do ano, ele fez um inventário completo do estoque. Ok? Esse é o nosso modelo de inventário rotativo. Paulo, tem outros? Tem. Tem vários, dá para a gente definir isso de várias formas. Hoje a gente está trabalhando dessa forma. Com isso, todo o ano eu vou fazer no mínimo 2 inventários, porque eu vou passar pelo produto no inventário rotativo em determinado mês do ano, e eu vou fazer o inventário de ajuste de estoque no final do ano. Né? Então, quando eu olho para todo esse processo do ano inteiro, nosso índice de acuracidade é 99% no almoxarifado central, e o civil, se não bater os 99%, fica ali perto, 98%. Tá? Esse é o modelo, por conta da peculiaridade da operação deles. Já no CD de distribuição de livros, eu não consigo fazer um inventário rotativo mês a mês. Por quê? Porque eu tenho uma sazonalidade de envios. Né? Assim como eu tenho também o estoque sazonal, que a gente comentou lá no começo, o meu inventário ele precisa também acompanhar o negócio, né? O modelo de distribuição, que é sazonal. Então, eu não vou conseguir, por exemplo, fazer um inventário todos os meses dentro daquele CD. Então, o que eu faço? A gente faz um inventário sazonal do módulo. Então, dentro daquele módulo, e aí diferente dos outros almox, dentro do CD eu tenho um SKU muito inferior, por volta de 1000 SKUs, eu divido isso em 4. E aí, fazendo uma conta de padeiro aqui, né, em média 250 produtos por módulo, de forma sazonal. A cada 3 meses, eu paro a operação, termino, na verdade, aquela operação, e eu venho fazer um inventário daqueles 250 títulos. Né? Então, eu faço um ajuste naquele término de processo, ajusto o estoque quando necessário, passo para o próximo módulo. Quando eu finalizar o próximo módulo, mais 3 meses, faço o inventário daqueles 250 SKUs, ajusto se necessário e passo para o próximo. No final do ano, faço o inventário geral novamente para a gente acertar o que precisou. E aí, no final do ano, sim, faço de todos os SKUs, os 1000 SKUs, tá? Lá nessa operação, até pela modalidade, aí eu estou falando, gente, só para vocês poderem correlacionar, estou falando que dentro dessa operação de envio de material, onde a gente faz a distribuição de 600 mil produtos, né, 600 mil itens, num período ali de 40, 50 dias de envios, tem dia no ápice que a gente chega a enviar 28 mil itens em um dia. Então, acaba que gera, diferente dos outros almox, que tem isso aí bem mais diluído, acaba gerando ali eventualmente um erro, apesar de todo o fluxo, de toda a conferência via código de barra, enfim, acaba tendo um desvio, né? Mesmo assim, eu entendo que nosso nível de acuracidade é muito bom. Do último inventário que fizemos agora em 2020, a gente passou dos 97%, chegamos quase a 98%, né?
Lembrando que a gente movimentou durante o ano aí mais de 2 milhões de livros, né? Então, esse desvio acaba sendo... É um desvio, precisa ser corrigido, mas dentro do cenário total é um desvio relativamente pequeno. O senhor falou aí um ponto legal, que a gente fala de inventário, porque é uma pergunta que surge, né? Tipo, eu faço qual inventário que é melhor, às vezes chega nas redes. Qual que é o melhor inventário para mim, o geral ou rotativo? Aí eu fico assim, eu não sei, cara. Aí fala, mas você não sabe de nada, então. Não é que cada um vai ter que saber a sua operação, a sua peculiaridade, a curva ABC que o professor falou, tipo, qual que é que demanda a melhor atenção? Né? Então, não existe um certo, né, professor? Existe a gente entender a nossa necessidade e adaptar o tipo de inventário àquela realidade, né? Exatamente, Rafael. Acho que é isso mesmo, né? Eu costumo dizer aí com o meu time, né? Eu trabalho junto aí com mais 6 gestores que me apoiam nessas áreas aí. E aí eu sempre falo, gente, é importantíssimo a gente ter teoria. Importantíssimo. Agora, o que é relevante, extremamente relevante na nossa atividade, e aí logística acho que traz muito isso no nosso dia a dia, é prática. Não adianta eu falar assim, poxa, fulano de tal falou que o inventário rotativo é o melhor inventário. Opa, é o melhor inventário para quê? Para que tipo de operação? Para que tipo de modelo de negócio? Realmente, para uma determinada empresa, organização e um tipo de negócio, o rotativo vai sim ser o melhor, né? Agora, poxa vida, dá para eu implantar um rotativo lá dentro de um CD com operação sazonal a cada 3 meses? Dá, a gente sabe que dá. Mas isso vai gerar um custo, isso vai gerar, vai gerar perca de tempo na operação, que vai impactar na operação e provavelmente vai gerar um outro custo também. Então, a hora que você coloca tudo na ponta do lápis, na balança, você precisa trazer para a sua prática, e isso o logístico, né? Nós, gestores de logística, tem que ter isso em mente, muito claro, que a teoria é importante, a gente precisa saber, mas a prática é o que vai ser relevante. Não adianta eu querer resolver todos os problemas de dentro de um CD com a teoria, porque a gente sabe que nem sempre a gente vai conseguir fazer isso, né? A gente precisa realmente avaliar. Mas eu não tenho todo esse conhecimento. Poxa vida, consultoria, né? Hoje, essa área logística aí está extremamente evoluída, várias empresas, vários consultores aí particulares aí que fazem esse trabalho, e não é nada astronômico, não é nenhum absurdo. Talvez ali numa consultoria que você consiga fazer isso aí, você ganha muito mais em economia fazendo um bom inventário do que você fazer o inventário da forma que você está acostumado a fazer, por exemplo. Né? Vocês estão na área atuando também, sabem muito bem o que eu estou dizendo. E, professor, já tocando nesse ponto, né, de manter a curacidade do estoque, ali beirando 98, 99, o senhor até colocou aqui um ótimo indicador, que é a curva ABC. Existem alguns outros indicadores que ela pode até usar para poder manter o nível do estoque bem apurado ou o controle bem ali acirrado? Tem vários, né, Diego? Tem vários. Esse é um tema que eu acabo gostando. O pessoal até me chama os meus gestores que me apoiam, né? O Paulo é o Paulo dos indicadores, né? Gosto bastante desse tema. Mas tem vários, cara. O ABC, eu acho que dentro de uma gestão de estoque, ele é fundamental. A gente não consegue viver sem ele, né? Inclusive para inventário. Né? O inventário por curva ABC é uma das opções que a gente tem. Poxa, vou ficar fazendo inventário de itens de estoque inativo ou de itens que tem um fluxo de giro extremamente baixo? Então, vou focar no quê? Vou focar nos itens da curva A, onde eu tenho grande giro. Posso também fazer um inventário e fazer um indicador de custo, de valor, né? Paulo, vou ficar fazendo inventário do estoque completo? Não, vamos fazer estoque do que é relevante. Então eu tenho um determinado produto, um grupo de produto, ou um produto em si, que o valor unitário é extremamente agregado. Então eu vou ficar contando, fazendo inventário de produto de R$1, R$2, de centavos, de arruela, de parafuso, de prego, ou eu vou fazer inventário de válvula hidra,
torneira monocomando, que custa R$400, R$500 cada unidade, e assim por diante. Né? É uma opção, e é funcional também isso aí. A curva ABC é um dos indicadores, acho que, mais importantes dentro de uma gestão de estoque, e você consegue quebrar. Tem gente que renomeia de outras formas. Eu tenho a curva ABC para a quantidade de produto no estoque, eu tenho a curva XYZ para valor unitário de produto, e assim por diante. Mais uma vez, a teoria está aqui para nos ajudar, mas a gente tem que trazer isso para a prática, independente se eu vou chamar de curva ABC ou curva XYZ, eu tenho que definir o que é relevante para mim. Poxa, acho que o mínimo, quantidade de item em estoque e valor agregado, seja ele unitário ou valor absoluto, né? Esses dois aí tem que estar à frente de qualquer gestor aí para a gente conseguir manter essa curiosidade alta e conseguir controlar, inclusive, essa questão de estoque para não faltar e também não sobrar e não gerar estoque inativo. Professor, acho que um dos mais comuns, assim, que é um outro ponto, né, que a gente falou dos tipos de inventário, os indicadores também. Qual que é o indicador mais correto? Pô, tem gente que cria o indicador para sua operação, cara, mediu lá, deu resultado, você viu que você pode melhorar a partir daquele indicador, aplica, não tem problema nenhum. Hoje tem muita gente que desenvolve na própria operação. Mas eu acho que um que a gente pode trabalhar e que tem um efeito muito bacana, o senhor até falou sobre ele, já citou, que é o giro de estoque. Né? Esse aí acho que a gente pode aplicar de olho fechado, qualquer um, né? Qualquer um que a gente for, assim, ó, giro de estoque. A partir daí a gente já começa a dar um start na gestão. Sim, né? Veja bem, uma organização de produtos finais que vai fazer essa venda desse produto. Cara, você é dono de uma empresa. O que você quer fazer? Você quer vender. Quer vender para ter lucro, certo? Esse é o objetivo do negócio, né? Satisfazer clientes e tudo mais, mas a gente sabe que a finalidade de lucro ali é um dos fatores relevantes. E como que você vai saber o que está sendo vendido? O que está te dando mais lucro? Cara, giro de estoque. Esse é um indicador. Existem outros, óbvio, né? Marketing comercial vai gerar os seus indicadores, mas dentro da gestão de estoque, o giro de estoque é um desses fatores. E veja bem, isso aí tem que estar muito bem construído. Não adianta eu chegar e apontar que o meu determinado produto A está vendendo, representando 30% das minhas vendas, mas ele está com um problema de precificação. Isso aí aonde é para ser positivo se torna negativo, né? Agora, se essa parte anterior, né, de precificação, tudo certinho, que muito provavelmente não vai estar na alçada do gestor de estoque, se isso aí estiver funcionando, o indicador de giro de estoque é extremamente relevante para uma tomada de decisão, para a área executiva da empresa. Eu vou focar onde? Vou focar onde eu tenho mais giro de estoque, produtos que estão vendendo mais. Né? E isso a gente consegue depois destrinchar, por exemplo, regional. Às vezes eu tenho um determinado produto que está vendendo muito, mas a hora que eu olho isso, né, de forma geográfica, eu estou com uma venda desse produto extremamente forte aqui na região sul, mas lá para o norte ou para o nordeste não está vendendo tanto. Opa, deixa eu atuar lá no norte e nordeste, ver o que eu preciso fazer para alavancar a venda desse produto. Por que ele vende tão bem aqui no sul e não vende no norte? O que está acontecendo? Né? Da mesma forma, o oposto, né, Diego? A gente pode ter ali um determinado produto que não está saindo, o meu produto obsoleto. Poxa, esse produto que não está saindo, quer dizer que eu tenho que tirar ele do meu catálogo? Talvez. Talvez não. Talvez eu esteja falhando no meu marketing, no meu comercial, esteja abordando o público errado, né? Então, é sim um indicador extremamente importante para a tomada de decisão. E se o gestor de estoque não tiver essa abertura com a cadeira executiva da organização, com certeza alguém está utilizando desses indicadores para poder justificar e discutir esses temas na parte executiva. E até algumas redes de farmácias, hoje, elas já trabalham dessa forma. Né? Tem algumas ferramentas, né, que até mostram para elas qual unidade que está vendendo mais, qual é o público que compra mais daquele determinado produto, e eles fazem a movimentação. E isso ajuda realmente a não ter um estoque inativo, né? Porque você consegue fazer a movimentação entre as unidades, igual o senhor falou agora, porque, por exemplo, de repente
A unidade que eu estou não vende muito aquele produto, mas eu tenho os indicadores, eu tenho os números, eu consigo identificar qual unidade que vai sair mais aquele produto, qual é o público daquela unidade, e aí eu consigo fazer essa movimentação, e até evitando o estoque, né, ficar ali parado por muito tempo. Então, realmente, isso é muito interessante, professor, isso é muito interessante. E já emendando aqui, só que tem muitas pessoas que às vezes se confundem, né? Porque ela pega assim, eu já escutei muitas pessoas falando assim, Diego, lá no meu estoque, ela sempre se refere ao estoque dela como o local, né? Lá no meu estoque está cheio, o meu estoque está assim. E aí, para as pessoas que estão entrando hoje na logística, que talvez não conhecem a diferença, qual é a diferença entre estoque e armazenagem? Né? Porque algumas pessoas se referem ao estoque como local ali, né? Onde guarda o produto dela. Ô, Diego, antes de responder isso aí, cara, só vou fazer um parênteses aqui, tá? Eu tive a oportunidade de visitar o CD aqui da Farmácia São Paulo, aqui em Maringá, não sei se eu posso falar o nome não, mas já falei. Cara, foi assim, eu já sabia da operação, sabia quão complexo até pelo tipo de produto, enfim. Mas a hora que eu entrei lá dentro, o negócio é fenomenal, né? A operação de produtos medicamentosos é uma coisa absurda e é um exemplo que a gente aí, todo mundo da área logística, acho que tem que pelo menos em algum momento conhecer para ver o potencial do negócio, cara, porque os caras levam isso muito a sério e funciona. E aí é aquele negócio, se funciona para lá, por que não funciona para cá, né? Tem um jeito de fazer funcionar. Mas, bacana, vamos lá. Diferença de estoque e armazenagem. Quantas vezes vocês, ou será que vocês já ouviram alguém falar assim, olha, meu estoque está cheio. Olha que, e assim, eles estão mostrando que é bonito, né? Olha, meu estoque está cheio. Né? Fala com orgulho, né, professor? Nossa, com orgulho. Mas isso é cultural. Normalmente a gente vai ver isso em pessoas, né, de mais idade, né? Por quê? Porque o conceito de estoque, né, de insumos, armazenagem e tudo mais, lá atrás ele era assim. Eu tenho que ter estoque, porque o meu fornecedor demora 30 dias para entregar aqui, eu não posso deixar o meu cliente desamparado, o meu cliente pediu, eu tenho que estar entregando amanhã e eu não posso esperar o meu fornecedor. Então, isso culturalmente, no passado, era motivo assim, de orgulho. Em algumas organizações mais antigas, isso ainda permanece. Mas as coisas mudaram. Né? A logística ela passa aí por um processo de transformação muito forte. E eu acho aí que, se eu puder falar isso, eu acho que os últimos 2 anos, principalmente 2020, aí, por conta da pandemia, a gente conseguiu evoluir muito, né? Falta muita coisa para melhorar, mas a gente já conseguiu evoluir bastante. E esses conceitos mudaram. Né? Estoque hoje, como eu já dei o exemplo, dentro do meu CD de operação de livro, eu trabalho com estoque zero. Quer dizer que você não tem estoque nenhum? Não, eu tenho. Porque aqueles 3, 4, 5% que eu erro, né, da preditiva, acaba me gerando um estoque forçado. Né? E eu vou conseguir utilizar esse material posteriormente num outro envio. Mas acaba, nesse cenário, utilizando o estoque zero como modelo de negócio. Já nos meus almox, já ao contrário. Eu tenho que trabalhar com estoque para poder atender as nossas atividades do dia a dia. Na medida do possível, eu vou ter, sim, os parceiros aqui dentro da cidade, vou trabalhar com estoque mínimo sempre, mas, sim, eu tenho que ter estoque dos meus produtos ali para poder atender e manter a operação da instituição. Né? Mas eu acho que o principal modelo de diferença entre estoque e armazenagem é o quê? É o cara entender que quando nós estamos falando de estoque, é simplesmente pegar aquele produto, né, ou aqueles produtos, insumos, e colocar ali. Vou pegar um prédio, uma sala, isso acontece muito, né? Vou pegar aquela sala e vou colocar ali o meu estoque de papel sulfite para atender a minha instituição. Acabou. Basicamente isso aí. E quando a gente fala em armazenagem, a gente está falando de toda uma operação que vai acabar acontecendo para a gente manter aquele produto, desde o processo de recebimento, a armazenagem dele, aonde vai ser armazenado,
local, endereçamento, para quando eu precisar ir buscar, eu saber ir de fato no local onde ele está armazenado. Qual que é o processo que eu vou ter para fazer uma separação, um picking, uma conferência, uma expedição, que seja uma entrega dentro de uma organização, um Almox fazendo entrega nos departamentos, seja uma expedição para fora, para um cliente final e assim por diante, né? Basicamente, são essas diferenças. Claro que a gente poderia estar falando aqui de vários outros pontos também. Mas acho que, a grosso modo, estocagem é você pegar e colocar um determinado produto em um local. Você tem um estoque daquele produto. Agora, fazer uma armazenagem, olhando para os processos, para a operação que precisa acontecer, o que precisa acontecer para aquilo acontecer da forma correta. Vamos lá, entregar o produto correto no local certo, no tempo adequado. Armazenagem, né? Acho que se vocês tiverem alguma outra coisa para complementar aí também, fiquem à vontade. Não, tá correto. Às vezes o pessoal costuma falar assim também, professor, pegando o gancho, que o estoque às vezes é aquele material que está mais pronto ali em produção, por exemplo. Você faz uma almoxarifada ali e você põe o produto em estoque. Aí você compra uma quantidade muito grande. Aí você tem que ter um lugar para armazenar, porque vai ficar um tempo muito maior. Isso aí, nossa, dá uma discussão, hein? Se a gente for pegar para falar assim, aí pega uma outra pessoa, tem um outro entendimento. Mas eu acho que o senhor foi bem claro, assim, que as empresas fazem, né? Assim, tá começando, a gente precisa colocar um material em estoque. O que faz? Joga lá para um canto, assim, o estoque nosso é aqui. Tem uns que jogam mesmo, pega e joga ali de qualquer jeito, aí põe um xarife e fala assim, se vira e arruma aí, meu amigão, não é? Tem umas histórias engraçadas, cara, que acontece, né? Teve uma época que o pessoal começou, onde que eu deposito? Onde que eu deposito? Onde que eu estoque? Cara, os meus gestores pegavam, sabe, um ar, né? Não, nós temos um centro de distribuição, um armazém que faz todo o recebimento, faz a compra, recebimento, conferência, organiza, depois faz a separação, monta os kits e a gente faz toda a parte de faturamento para mandar para os transportadores entregarem lá nas unidades. Mas esse CD fica no endereço tal. E assim, cara, os caras, sabe, você tinha que... E aí, como gestor, você tem que conduzir isso com o time e explicar para eles, olha, vocês não estão errados de fazer essa consideração para as pessoas, mas entendam que elas não são da área e elas têm na mentalidade delas que isso aqui nada mais é do que um estoque, um depósito. Mas beleza, vocês estão corretos, vamos fazendo essas considerações, vamos orientando, né, os colaboradores da instituição que nós não temos um depósito, nós temos um centro de distribuição. Cara, hoje isso aí tá bem tranquilo, todo mundo conhece. Onde que fica o CD? O CD fica ali em tal lugar, né? Mas no início, cara, foi bem engraçada essa história. É um processo de educação, né, professor? Justamente educar, né? E eu acho que isso é importante para todo mundo. Porque a gente vai falar depois, a gente está acabando o tempo aqui, mas eu vou falar um pouquinho de dois temas que é importante também. Depois a gente pode até falar um pouco mais na última pergunta que eu vou deixar para o Diego fazer aí. Que acontece, às vezes, com bastante frequência, que põe ali um cara para trabalhar no almoxarifado e não explica para ele também a importância, né? Fala assim, às vezes tem empresa que até assim faz uma brincadeira, é o lugar dos aposentados, é o lugar que não faz nada, dos reabilitados. Poxa, quantas vezes a gente já não ouve isso aí? Então, às vezes, acaba, desmerecendo de alguma forma. E tem que passar por esse processo, né, de educação. Falou, não, cara, você não está num lugar assim. Olha o patrimônio que está sob sua responsabilidade. Né? Então, acho que passa muito por educação. Um processo de conscientização, né, Rafael? E, mais uma vez, cara, a gente tem que ter um dono, né? Uma vez que você coloca um dono comprometido, né, um bom gestor lá dentro, esse cara ele vai fazer isso aí. Vai ser um trabalho árduo, vai dar uma dor de cabeça, vai dar trabalho, mas consegue, né? Você tem que perseverar e se o seu objetivo é conscientizar uma organização de que ela não tem um depósito,
ou que ela tinha até então um depósito, mas a partir de agora você é um gestor de estoque e você vai ter um armazém, você vai ter um CD, você vai ter que fazer isso. Cabe, no meu ponto de vista, é muito da gestão do cara que está lá na ponta, do dono daquele negócio, né? E aí não necessariamente o dono da empresa, mas o dono, o gestor da operação, a ter essa mentalidade e conduzir a situação para que você consiga fazer isso, né? É isso aí. Professor, então, como eu falei, ó, a gente tá acabando aí, mas tem 2 perguntas, 2 pontos que eu acho que a gente não pode deixar de falar quando a gente entra no assunto estoque. Eu vou falar esse, depois eu deixo a última pro Diego aí. Eu queria falar um pouco de custos. Queria que o senhor falasse um pouco assim, quais custos assim que a gente tem, fala assim, ó, a gente não pode deixar de fazer a gestão desses custos que estão relacionados ao estoque. Cara, muita coisa dentro do estoque ali que vai gerar custo, né? A gente já falou alguns aqui, né? Vamos passar aqui de forma bem rápida. Espaço físico. Então, quando você tem lá um barracão, lá com 2.000 metros quadrados, com 2.000 posições de porta-pallet, você tem um custo. Você tem um custo de aluguel, você tem um custo de estrutura daqueles porta-pallets, você tem um custo de seguro para você manter aquela estrutura, e aí literalmente eu estou falando aqui agora, de seguro do prédio e dos porta-pallets, dos equipamentos que estão lá dentro. Você tem um custo de seguro dos produtos, que muito provavelmente você vai colocar lá dentro e você não vai querer deixar desassegurado. Você tem um custo com os materiais que você possivelmente possa perder, seja uma avaria, seja uma validade de um produto. Você tem um custo com estoque inativo, por exemplo, que a gente já falou várias vezes aqui. E esse estoque inativo que vai estar lá o seu produto armazenado naquele porta-pallet, ele está te gerando um custo, né? Você vai ter o custo para gestão, né? E aí não necessariamente estou falando de pessoas, mas você não vai fazer uma gestão de um armazém sem um sistema. Então você vai precisar de um RP, você vai precisar de um WMS, alguma coisa nesse sentido para fazer essa gestão. Enfim, uma série de itens aqui, de custos, que a gente pode elencar. Eu acho que esses aqui seriam os principais, né? Você precisa ter esse discernimento e saber que tem um barracão de 2.000 posições de porta-pallet e eu estou usando 1.000, eu estou pagando a obsolescência daqueles 1.000 que eu não estou usando. Então, tinha finalidade de eu montar essa estrutura agora, né? Eu não poderia ter pego um barracão de 1.000, montado 1.000 posições de 1.000 metros quadrados, com 1.000 posições de porta-pallet, mas já vislumbrando um crescimento que poderia acontecer no ano seguinte, e aí eu alugar ou adquirir um barracão subsequente, ou construir esse barracão subsequente a essa mesma estrutura que eu tenho, e aí sim, no ano seguinte, eu fazer um aporte financeiro com estrutura de porta-pallet, a gente sabe que não é barato, né? E assim por diante. Mais uma vez, a gestão, é você entender do negócio, é você ver o que a parte diretiva, executiva da organização pretende. No meu ponto de vista, né, eu acho que é extremamente importante a gestão, né, de estoque, o gestor de armazém, de logística, que assim seja, participar dessas reuniões da organização, de definições estratégicas, de meta e assim por diante. Eu percebo que é muito comum a gente ver essa responsabilidade na alçada de contabilidade. Por exemplo, contabilidade de compras. Tem organizações que dividem isso de outra forma, mas na onde a gente acaba passando, eu percebo que isso acaba ficando muito à mercê de contabilidade e compras. Mas, na medida do possível, claro, né, que a gente tem as limitações ali depois, mas eu acho que é importante essa gestão de estoque, esse gestor de estoque, estar presente, né, nesses planejamentos estratégicos. Porque ele, sim, tem a informação correta e do dia a dia ali. Um contador, não desmerecendo ninguém, claro, mas um contador ou um gestor de compras ou qualquer outro departamento, ele vai ter um entendimento, sim, com certeza, de uma operação do armazém, mas ele não vai ter as informações totalmente fidedignas ou mais atualizadas
como um gestor do estoque vai ter. Isso é obrigação dele, né? Vamos concordar com isso. E o gestor de estoque, né, o professor, ele não somente deve participar das reuniões de estratégias, mas também deve entender e ter em mãos o orçamento, né? Porque às vezes o orçamento fica fora das mãos dele. Aí você quer que reduza os custos, você quer que controle os custos, mas ele não sabe o que ele tem na mão para trabalhar, né? Então, quando o logístico, o gestor, ele sabe o que ele pode comprar, qual é o teto que ele pode gastar, então fica muito mais fácil, né, para ele poder gerir o estoque dele. Aí, Diego, desculpa te cortar, pode concluir. Não, pode seguir. Aí eu vou jogar uma lenha na fogueira. Concordo plenamente que deve existir esse forecast de budget, de orçamento e tudo mais. Agora, esse forecast tem que ficar com o gestor do estoque ou com o solicitante da área? Porque, veja bem, você pega uma organização onde tem lá 4, 5 mil colaboradores, o gestor de estoque não vai conseguir acompanhar o negócio inteiro para dimensionar o que um determinado produto vai ser relevante para aquela organização durante aquele ano. Concorda comigo ou não? Concordo. Esse ponto aqui já gerou várias discussões, pelo menos comigo aqui. Eu acho que é um assunto bem bacana e aqui, pelo menos, a gente vem discutindo isso, né? A instituição tem esse modelo de negócio, de fazer forecast e tudo mais, mas acho que, como em várias empresas, a assertividade ainda é relativamente baixa. Mas por quê? Porque talvez não esteja desenhada de uma forma eficiente, né? A gente sabe que a regra talvez seja fazer isso, né? Da forma que você colocou, né? Do gestor olhar para o estoque e provisionar o que está previsto, mas você imagina numa determinada situação onde a empresa decide tomar uma decisão e mudar o negócio, sei lá, vou parar de produzir determinado produto e vou focar na produção de um outro produto. Normalmente, algumas decisões a gente sabe que é tomada dentro de uma sala com 2, 3 pessoas, o dono da empresa e o cara lá do comercial. Esse gestor não vai saber, né? Então, tem alguns pontos ali que a gente precisa costurar para conseguir resolver essa questão de orçamento, né? E a gente sabe que nessa situação o gestor não vai estar participando, né? Principalmente desses novos negócios e tudo mais. Por isso que nem sempre a gente vai conseguir 100% de assertividade, né? Mas o assunto é bacana, cara. Não, mas eu acho que isso... Eu acho que isso, professor, assim... a gente falou da pandemia, né? É até ruim a gente falar que a pandemia trouxe algo bom. É estranho falar isso, né? O negócio até é complicado. Mas as empresas começaram a enxergar que a logística tem que fazer parte de todo o processo. Não só da parte de entrega, de compra de insumo, não. Da parte de planejamento também. Uhum. Porque antes, é o que você falou, às vezes falava lá, tava lá o dono, o cara do comercial e o cara do marketing. Vamos fazer tal produto? O cara do comercial, eu vendo. Aí o outro, beleza, eu faço a propaganda, tudo lá, desenvolvo. Tá, mas e o cara da logística? Para dar aquele pitaquinho e falar assim, a gente entrega em qualquer lugar. Só que isso aí tem um custo, cara. Tá? A gente vai ter o canal de distribuição lá bacana para entregar? Ou vocês estão fazendo só, pegou lá o Google lá, digitou um mapa lá e pronto, tem aqui o planejamento. E eu acho que o pessoal tá dando chama aquele cara da logística lá, que ele sempre dá um pitaco, mas é o pitaco do cara que fala assim, é a gente que vai fazer o negócio chegar, não é? Eu acho que é o posicionamento, né, Rafael? O gestor de logística, o gestor de estoque, de amox, de armazém, ele tem que fazer o papel de gestão. E ele tem que ter um posicionamento, né? Ele não pode ser... Ele tem que entender que ele não é só mais um ali. Assim como o cara da contabilidade ele vai ter o seu posicionamento, assim como o cara do financeiro vai ter o seu posicionamento, o gestor de logística também tem que ter o seu posicionamento. Ele tem que mostrar
o impacto que uma decisão equivocada pode gerar nessa operação. Então, às vezes o cara vai lá com o dono da organização, mais o gerente ou o diretor de marketing, de produção, e define um negócio, um novo negócio, um novo produto. E aí os caras levaram para a mesa todos os custos, ó, maravilha, ficou perfeito. Agora chega na hora da distribuição. Poxa, cara, você só lembrou de mim agora, e aí você quer que eu faça uma entrega de um determinado produto dentro desse período, dentro desse prazo, que é inviável, que não funciona? Não, cara, mas você é o cara da logística, você consegue fazer. Consigo. A que custo? Se eu tenho uma previsibilidade do que vai acontecer, e aí a gente participa efetivamente do planejamento, e é isso eu estou falando porque é prática, já aconteceu por diversas vezes. Pessoal, vamos lá, levanta a mão já. Pessoal, vamos lá. Para quando vocês precisam isso? Porque o pessoal fala normalmente do que precisa, mas não fala para quando, né? Tá, beleza, excelente. Para quando vocês precisam? Eu preciso que esteja até no dia 10 de junho lá nas unidades. Nível Brasil, 750 destinos diferentes. Beleza. 10 de junho, temos aí 20 dias, 3 semanas. O material está pronto? Não, o material vai ficar pronto no dia 5 de junho. Pô, filho, acabou, meu. Eu entrego. Só que eu entrego assim, ó. Se nós fôssemos enviar até o dia 22 de maio, eu ia enviar tudo pelo modal rodoviário e ia custar, custo médio, tá, gente? Custo médio, R$100 o envio. Agora, para eu poder fazer essa mesma operação, liberando o material no dia 5 de maio e a entrega para o dia 10, eu precisava entrar no modal aéreo. O mesmo produto que eu enviaria por 100, eu tenho que pagar uns 800. Pô, mas aí você inviabiliza o meu projeto, tá ficando mais caro o frete do que o produto. Opa, beleza, é isso mesmo. Porque nunca aconteceu isso, né? Eu estou trazendo aqui para vocês uma experiência que aconteceu na prática diversas vezes, né? Mais uma vez, posicionamento do gestor. Você vai falar que não vai atender? Não, você atende, mas eu atendo neste custo. E já teve projetos que foram inviabilizados por conta de frete, por conta de operação logística. E não é culpa nossa, né? E aí o pessoal aprende que a operação de distribuição ela tem que estar envolvida lá atrás, né? Quem nunca pegou um produto para enviar, que você olha a nota, o produto custa R$10. E eu estou falando de produto simples, que você encontra em qualquer cidade, nada muito específico. E aí, a hora que você manda o produto, o cara pagou R$50, R$60 de frete. Não, mas é aqui para a cidade vizinha. Eu ouvi falar em custo mínimo de frete. Então, paguei 10 no produto e 50, 60 para enviar. Não vale a pena. Vai comprar, precisa fazer essa entrega numa filial, já compra na cidade. Mas aqui eu pago 10, lá está 15. Tá bom, coloca o custo de frete agora em cima dos 10. Faz essa conta, né? Isso, eu acho que muitos, se não vivem isso, já tiveram essa experiência em algum momento. O gestor de estoque, ele tem que ser um cara de posicionamento, né, professor? Exatamente. E tem muita gente que olha o gestor de estoque como um cara chato. Eu acho que, assim, toda pessoa que se posiciona dentro da empresa, que tem um pensamento firme, que critica ou que não aceita determinadas coisas, ou que tem uma posição ali, ela é vista como chato, ditador, o cara que manda, aquilo todo. E o gestor de estoque ele não pode ser diferente, ele tem que ser um cara de posicionamento. Mas aí, quando tudo dá certo, a gente olha para o cara e fala assim, pô, mas esse cara trabalha bem, ou esse cara resolve tudo, né? Aí, as pessoas que estão aqui assistindo a nossa live, muitos estão entrando na carreira. Outros estão migrando, estão fazendo transição de carreira. E aí, qual é a dica que o senhor dá para essas pessoas que estão iniciando como gestor de carreira ou em cargos de liderança? Diego, vou dividir isso aí, se você me permitir, eu vou dividir em dois temas, tá? O gestor de estoque, né? E aí vamos generalizar o gestor de estoque, o gestor de armazém, gestor de logística e assim por diante, como um todo, e a liderança. Acho que um complementa o outro, precisa ter os dois,
Mas a gente precisa ter esse discernimento que a gente precisa tocar isso também de forma, em alguns momentos separados, né? Vamos lá. Gestão de estoque, cara, gosto, primeiro de tudo, tá, gente? Vocês que estão me escutando, tem que gostar. Não adianta você falar, pô, porque o mercado está aquecido, o salário está legal, grandes organizações estão procurando, vou fazer gestão de estoque, vou fazer logística, enfim. Primeiro ponto, é difícil, não é nada fácil. Não imaginem que vai ser um mar de rosas, porque não é isso que vai acontecer. Vai engolir muito sapo, vai chutar muita pedra, vai amassar muito barro, mas para quem gosta, é uma satisfação imensa, né? Eu trabalho hoje na instituição, eu atuo à frente de 6 áreas distintas, tenho ali 6 gestores que me apoiam, tenho um time lá que já chegou a 50 pessoas, por conta da pandemia tivemos que reduzir, e eu não abro mão de estar na operação, né? Eu falo que eu sou o nômade de lá, porque eu não tenho, eu sou acho que talvez, se não for a única, mas uma das poucas pessoas que não tem escritório. Meu escritório é minha mochila e eu vou onde eu tiver um espaço lá. E eu não abro mão da operação. Então, eu sei que tem um período de operação forte em determinada área, eu estou lá, né? Isso fica muito claro, por exemplo, na minha operação de distribuição de material didático, aquela sazonal. E aí, quando eu tenho aqueles períodos de alta produtividade, os 28, 30 mil livros dia, eu estou lá. Se não o dia inteiro, se não todos os dias, mas pelo menos em algum determinado período eu faço questão de estar lá. Por quê? Porque eu gosto, né? E eu acho que esse é o principal motivo que você tem que ter em mente. Quer ser um gestor de estoque, gestor de armazém, gestor de logística? Gosta de fazer isso? Excelente. Bola para frente, procure uma boa instituição. O Rafael há pouco falou de uma instituição aí que faz um excelente curso de pós-graduação. Tem vários hoje no mercado, claro que você vai ter que pontuar. Tem o ensino à distância também que vem para ajudar. Às vezes na minha cidade não tem um curso de logística presencial, mas eu tenho a possibilidade de fazer um EAD, enfim. Primeiro estudo, vá se qualificar, uma boa instituição, um reconhecimento, enfim. Segundo ponto, que eu acho que talvez tão importante quanto a sua graduação, né? Vai se qualificar. Hoje a internet ela disponibiliza vários cursos. Uma Movilog da vida que a gente está fazendo aqui. Poxa, é o momento aqui de você conseguir adquirir conhecimentos da prática de outras pessoas, né? Eu estou falando aqui, mas está o Rafael, está o Diego, aí todo mundo tem que contribuir. E dando um gancho nessa questão de se especializar por outros canais, né, principalmente da web, tem material didático, livros, revistas e tudo mais, um network. Acho que esses cursos, né, de aperfeiçoamento, esses cursos rápidos, esses eventos, igual a gente está participando aqui agora, são momentos ímpares para a gente conseguir fazer e aumentar essa relação de contatos, né? Um network que você faz aí com as pessoas. Amanhã depois eu tenho certeza, eu já adicionei aqui Rafael e Diego nos meus contatos, amanhã precisando, vou fazer esse contato com certeza, e é recíproco, entendeu? Porque, como a gente disse, ninguém é detentor de todos os conhecimentos. A gente vai aprendendo. Então, a informação que a gente absorve de outras pessoas, de colegas e tudo mais, é extremamente importante. Você não precisa saber tudo, né? Mas você precisa saber onde você tem que recorrer. Né? O Paulo não precisa saber tudo de gestão de estoque, mas ele sabe que o Rafael e o Diego, se precisar, vai conseguir ajudar eles. Acho que o network é tão importante quanto essa capacitação de graduação, capacitação técnica em outras áreas. Né? Esse é o ponto da questão do gestor, né, de formação na área. Agora, quanto gestão, gente, isso aí é complicado. Né? Eu vejo que a gestão de pessoas é tão importante quanto qualquer outro conhecimento, outra habilidade, tá? Uma vez eu fiz uma pergunta, logo que eu estava começando minha carreira, mas bem no comecinho mesmo, primeiro ano, e eu cheguei para o meu diretor e falei assim, cara, o que eu preciso fazer para eu crescer? Não só na instituição, mas como profissional. O que você me recomenda? Gestão de pessoas, a resposta dele. Vai estudar gestão de pessoas, quer fazer um curso de RH, beleza, não quer fazer, beleza também, vai estudar. Hoje a internet é riquíssima em conteúdos,
do que a gente procurar. Quase tudo a gente encontra no Google, né? Então, você sabe fazer tal coisa? Eu não sei, mas o Google sabe. Então, RH foi a resposta dele. E, recentemente, eu fiz a mesma pergunta para a mesma pessoa e ele continuou. Cara, RH, gestão de pessoas. Quantas situações você já escutou de que um determinado colaborador deixou, por exemplo, uma organização, um bom colaborador deixou uma organização porque não teve uma boa gestão de pessoas, né? E você, né? E você como gestor, eu como gestor, até hoje não aconteceu comigo, mas ficaria extremamente chateado e desapontado e comigo mesmo se um colaborador viesse me pedir para sair porque não estava satisfeito com a minha gestão. Então, gestão de pessoas, gente, é extremamente importante. Não adianta você falar assim, eu sou um excelente gestor de estoque, resolvo todos os problemas, não tem o que chega para mim que eu não resolvo gestão de estoque, mas não sabe fazer gestão de pessoas. Você não trabalha sozinho, né? Dentro de uma operação, e estamos falando de uma gestão de logística, um centro de distribuição, um armazém, você não vai conseguir trabalhar sozinho, né? Eu tenho períodos lá dentro dos CDs lá que eu trabalho com 25, 30 pessoas operando por turno, né? Às vezes eu preciso operar no contraturno à noite e esse número vai para 40 pessoas. Imagina você conseguir conduzir 30, 40 pessoas dentro do mesmo espaço. Então, você tem que ter gestão de pessoas, você tem que saber como lidar, você tem que ter a empatia, né? Às vezes você vai ter sim que puxar aquela orelha, porque as pessoas precisam de uma orientação, mas uma mão bate, a outra adula, né? Então você vai ter que chegar pro cara, bater no ombro dele, tá tudo bem, como que tá o seu dia, eu percebi que você não tá bacana hoje, não tá rendendo, o que tá acontecendo, vamos conversar, o que eu posso te ajudar? Isso é gestão de pessoas, né? Eu não tenho informação da área, mas é um assunto que eu gosto bastante. Inclusive, agora, dia 23, eu vou estar participando de outro evento, uma aula sobre liderança, sobre gestão de pessoas, né? E é extremamente importante. Eu acho que o gestor precisa ter esse entendimento. Lembrando que a nossa operação, a gente muitas vezes lidar ali com pessoas mais de baixo conhecimento, né? De baixa escolaridade. Então a gente costuma dizer ali, né, nos jargões do dia, o cara é meio chucrão. Cara, mas é a realidade que a gente tem, entendeu? É a mesma coisa que o engenheiro que estudou 5 anos e ele vai lidar com o mestre de obra, ele vai lidar com o servente, com o pedreiro, e ele tem que conduzir. Conosco não é diferente. Não adianta você chegar lá, o motorista que vai te fazer a sua entrega, que atrasou lá 15, 20, 30 minutos, você chega lá com os 2 pés no peito do cara que não vai dar certo, né? Isso é gestão, não só com o seu time, mas também com o seu parceiro, né? É a empatia que você tem que ter. Porque nem sempre você também vai acertar, às vezes você vai errar e você espera que isso seja recíproco e que acontece com você. Então é isso aí, Diego, eu acho que o cara que está pretendendo entrar no negócio, primeiro ponto, gosta disso? Tem certeza? É isso que você quer? Né? Sim, eu gosto. Procura uma boa instituição, faz a sua formação, vai se aperfeiçoar por outros caminhos, pela internet, por livros, e entenda que você vai precisar fazer gestão de pessoas. Então, leva junto esse aperfeiçoamento paralelo, esses mini cursos, vai entendendo o que é gestão de pessoas, porque você vai precisar fazer isso no seu dia a dia. Excelente. Fechou com chave de ouro, né, cara? E assim, não adianta a gente falar que sempre vai cair nisso aí, né? Acho que o pessoal começou a entender que a gente não consegue fazer mais nada sozinho. Então você tem que lidar com pessoas independente do que você for fazer. Professor, a gente só tem a agradecer, tá batendo tempo nosso aí. Eu queria que o senhor deixasse aí as considerações finais, mas a gente só tem a agradecer aí essa aula, além da disponibilidade de estar aqui com a gente, todo o conhecimento que o senhor deixou aqui com a gente só que tem a agradecer. Obrigado. Imagina, Rafael, Diego, eu que agradeço aí o convite, né? Foi um prazer estar esse período aqui com vocês. Espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma aí para vocês e para os nossos ouvintes que estão aí nos assistindo agora. Perseverança, né? Acho que comprometimento e perseverança, acho que a gente tem que ter isso muito, muito nítido. A gente não pode perder
o foco nessas duas coisas aí para a gente conseguir resolver, se não tudo, boa parte dos problemas que aparecem para nós, porque esses problemas eles brotam, né? Mas eu acho que é bacana, acho que é isso que nos move, pelo menos a mim, é o que me move, é os desafios novos. O que não te desafia não te faz crescer, né? Então eu adoro um desafio novo. O cara começou lá com uma ideia meio maluca lá, eu já tô dentro, vamos lá. Então é isso, gente. Estou à disposição, acho que os meninos vão deixar aí o meu contato depois. Quem precisar de alguma coisa, só acionar a gente por lá. Valeu. Vai estar sim, o contato do professor vai estar aí na descrição aí. Quem quiser lá entrar em contato, pode ficar à vontade lá, que o professor vai ajudar sim. Diegão, chegamos ao final. Foi top, hein? Rafael e professor Luiz Paulo. Que evento maravilhoso é esse. A gente vem com um pouquinho de conhecimento, vai trocando aqui as informações. É uma troca de bate-papo, né? Igual a gente faz nas nossas lives do dia a dia. O professor veio aqui, deu uma aula, e aquelas pessoas que vieram com um caderninho fino se arrependeram, né? Porque o tanto de informação e conhecimento que ele entregou aqui, né? Vai ter que agora voltar lá no dia do evento ou depois para poder assistir novamente e anotar o restante das informações. Então, todos que estão aqui acompanhando, muito obrigado por ter prestigiado a gente aí com o seu tempo, participado com a gente, e deixe também aqui os seus comentários, porque à medida do possível a gente vai entregar para o professor. Você também pode também ir lá no link do professor ou no e-mail dele, mandar mensagem para ele, fazer perguntas, né? Eu gostei demais das explicações que ele deu aqui durante essa live. Vá lá no e-mail dele, manda um e-mail para ele, ou clica no link do LinkedIn dele e entre em contato com ele. E a todos aí, só tenho a agradecer por esse evento e até a próxima. É isso aí. Obrigado, pessoal da audiência. Foi muito bacana estar aqui com vocês. Não se esqueçam de se inscrever aí para pegar o certificado das lives no QR Code aí. E a gente aguarda vocês no próximo evento aí. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.